Humberto, dá para ligar esse... Ou esse aqui é melhor, né? Não, a luz acabou. Queimou, acho que queimou. O Wellington vai trocar. Não tá ligando, Rodrigo. Mau contato? Tá online? Boa noite a todos. Que a graça preciosa do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nesta noite. Você que está acompanhando pela internet, e seja muito bem-vindo. Que Deus possa abençoar a sua vida. E aos que estão presentes também, que a graça e a paz seja com vocês. Amém. Graças a Deus por essa semana, um pouco mais curta, né, devido ao feriado prolongado. Nós já estamos na quinta-feira. Graças a Deus porque Deus tem cuidado de nós, tem nos amparado, nos sustentado nesses dias que é redundante dizer, mas dias difíceis, em que nós somos constantemente bombardeados por notícias ruins, o sofrimento do povo brasileiro em busca de trabalho, em busca de um emprego, em busca de recursos, as tensões no mundo político, as enfermidades no corpo, na alma, mas em todas essas coisas nós temos a certeza de que Deus reina sobre elas, é soberano, nós confiamos no caráter dele, confiamos na sua bondade, confiamos de que Ele tem o melhor para o seu povo, de que Ele cuida de nós também. Em todo tempo Deus está cuidando de nós, até mesmo nos momentos de adversidades que nós enfrentamos, experimentamos. Deus não deixa de cuidar de nós. Vamos orar? Nós temos o privilégio de nos reunirmos nesta quinta-feira à noite, em torno da palavra de Deus. E eu quero convidar você para que a gente ore e agradeça ao Senhor e peça também a iluminação do Espírito Santo para que juntos possamos compreender as verdades reveladas nas Escrituras Sagradas. Pai, aqui estamos nós, Senhor. Nós nos curvamos diante de Ti em oração, nós buscamos a Tua face, confessamos que precisamos muito de Ti, Senhor. Precisamos muito da Tua manifestação sobre nós. Alcance-nos, ó Deus. Visita-nos nesta noite, produzindo em nós aquilo que o Senhor se agrada, aquilo que lhe apraz. Sem o Senhor, sem a Tua intervenção, nós não podemos, ó Deus, compreender a Tua palavra, nós não podemos, ó Deus, nós jamais poderíamos ser edificados sem a Tua intervenção. E nós reconhecemos que somos cegos às verdades reveladas nas Escrituras Sagradas, sem a intervenção do Teu Espírito. Nós confessamos que precisamos, ó Deus, muito de Ti. Precisamos muito da Tua visitação. Precisamos muito de um reavivamento espiritual. Precisamos muito de um despertamento da nossa alma, do nosso espírito, para as coisas que importam na nossa vida.
Pai Santo, abençoa os que estão aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que estão trabalhando. Abençoe a vida do Tiago, Senhor, que está do outro lado do mundo, trabalhando para o Senhor, toda a sua equipe, a equipe que foi com ele viajar, Senhor. Dê a tua graça, Senhor, a eles nesta noite. Cuide deles, ó Deus, e que amanhã, ao despertarem, eles sejam renovados pelo Senhor e que o Senhor esteja abençoando o trabalho dos teus filhos naquela nação. Senhor, nós oramos para que o Senhor abençoe também aqueles que estão, ó Deus, com dores na sua alma, aqueles que estão gemendo, estão sofrendo. Visite os nossos hospitais, visite os nossos presídios, visite as nossas casas. Senhor, os nossos corações nesta noite sejam visitados pela ação curadora do Teu Espírito Santo. Aviva-nos, desperta-nos, cura-nos. É a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, abram as suas Bíblias, por gentileza, no livro de Romanos, capítulo de número 8, e o versículo de número 26. Hoje nós vamos ver mais uma das ações ministeriais do Espírito Santo. Romanos 8 e 26 e o 27. Oito, 26, 27. Certamente você já encontrou, você que está em casa também. O apóstolo Paulo diz o seguinte: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Amém. Nós temos, nas últimas semanas, meditado sobre, estudado sobre o Espírito Santo, e hoje nós vamos continuar vendo o que a Bíblia fala sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, o Consolador. E esse capítulo 8 de Romanos, alguém já disse que é o Himalaia, o Everest do livro de Romanos. Alguém já disse que é o maior dos capítulos da Bíblia. Romanos 8. Começa dizendo que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E ele vai terminar dizendo o seguinte: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar. Olha só. Ele começa falando dos que estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo, para eles não há nenhuma condenação. Eu me lembro de que quando jovem, eu preguei muito em casa de recuperação
de drogados. Esse trabalho que o Renato faz hoje. Fiz muito isso em Passo Fundo. E eu me lembro de conhecer um rapaz que memorizou os 39 versículos do capítulo 8 de Romanos. E eu perguntei para ele: por que Romanos 8 chamou tanto a atenção? Ele não errava uma vírgula, Renato. Ele disse: pastor, por causa de Romanos 8:1, o fato de que essa verdade veio para o meu coração, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu já fiz tanta coisa errada na minha vida, que se esta palavra não fosse verdade, eu não sei o que seria de mim. E por causa disto, eu quero lembrar deste capítulo para o resto da minha vida. Não há nenhuma condenação aos que estão em Cristo Jesus. Ele termina dizendo o seguinte: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os que estão em Cristo, não há condenação mais para eles. E os que estão em Cristo, estão unidos a Ele de tal forma que nada pode separá-los de Cristo. Amém? E é o capítulo da Bíblia, guardem bem isto, é o capítulo da Bíblia que mais fala sobre o Espírito Santo. Tá bom? Romanos 8 é o capítulo da Bíblia com maior referência à terceira pessoa da Trindade, aquele a quem o Jesus Cristo disse que seria o outro Consolador, o Espírito da verdade, que estaria para sempre conosco, aquele que iria nos ensinar todas as coisas, aquele que iria dar testemunho de Cristo. 19 vezes, né, Renato? Paulo fala sobre o Espírito Santo no capítulo 8. E é a última vez que ele vai falar sobre o Espírito Santo nesse livro. Esse texto que nós lemos aqui. Olha só, no capítulo 8, verso 2, rapidinho, vamos ver. Do 2 ao 8, a gente não tem tempo de ler eles. Do 2 ao 8, Paulo fala que o Espírito Santo veio ao mundo para capacitar os cristãos a guardarem a lei de Deus. Do 2 a 8 é isto. Do 9, do capítulo 8, do verso 9 até o 13, o Espírito Santo concede a todos nós poder para matarmos o pecado todos os dias. É Ele quem dá este poder para nós. Certo? Do verso 14 até o 17, Ele nos dá a convicção de que nós somos filhos de Deus, de que nós fomos adotados na família de Deus, de que Jesus Cristo é o nosso irmão, de que nós somos co-herdeiros com Cristo, de tudo aquilo que Cristo tem, por direito, por ser o filho obediente, por nunca ter transgredido a lei do Pai. É direito de Cristo, homem, ter tudo isto. E nós somos co-herdeiros com Ele. E é o Espírito Santo quem garante isto para nós, de que nós temos um Pai, nós temos uma nova família, um novo irmão, mais velho do que a gente, que é Jesus Cristo. E que nós não devemos ter medo
nem da vida presente, nem da vida futura. Você tem medo de alguma coisa? Quais são os seus medos? O Espírito Santo coloca em nós a garantia de que nós pertencemos a Deus, somos dele e não devemos temer nada. Agora, do verso 19 ao 23, ele continua revelando as garantias do que nos espera no futuro. E, do verso 26 ao 27, ele vem fazer duas coisas em nós, que é o que nós vamos ver hoje. Tá bom? A primeira delas, olha só, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. A primeira coisa é auxílio na fraqueza. Nós não gostamos muito desta palavra fraqueza, né? Não gostamos muito disto. O Martinho Lutero teve uma luta nos seus dias contra os teólogos, ele dizia os teólogos da glória. E ele desenvolveu uma nomenclatura para a teologia bíblica, a teologia evangélica, reformada, a teologia da cruz. Os teólogos da glória, ele dizia que não gostam da fraqueza. Eles gostam de triunfos. E a verdadeira teologia é a teologia da cruz. Da fraqueza dos homens, é a fraqueza de Deus também, que é mais forte do que a força de todos os homens juntos. Faz parte da nossa natureza caída gostar da glória. Não há problema nisto, desde que esta glória seja antecedida pela cruz. Nós fomos criados para a glória, destinados para a glória. Mas o pecado rompeu este destino e o caminho de volta para a glória passa pela cruz. Sem a cruz, não há glória. Não há ressurreição. Não há. Veja bem, nós vivemos também numa cultura que despreza as fraquezas. Nós gostamos e valorizamos os vencedores. Eu vi esses dias quanto que um empresário de sucesso nas redes sociais, esses influencers, cobram para uma palestra, para um podcast. É uma fortuna. Quanto custaria, o quanto custa uma palestra do dono da Amazon para falar do seu exemplo de sucesso no mundo corporativo? Se ele viesse ao Brasil falar para os empreendedores aqui, quanto custaria para ouvir aquele cara falar? O dono da Tesla lá, Musk, que desafiou a ONU. Se a ONU mostrar, vocês viram isso? Ele disse que se a ONU mostrar como que acaba com a fome no mundo, ele vai doar não sei quantos % da empresa dele. Vocês viram? Isto. Eu queria que a ONU fizesse isso, então. A pessoa? Nós olhamos para esses exemplos, nós ficamos fascinados. Nós rejeitamos fraquezas. Nós não gostamos de ir em hospital, porque nós não queremos lidar com a fraqueza. Cemitério ainda, nós não queremos saber disto. Nós valorizamos a glória, sem a cruz. E a grande glória do cristão é justamente a cruz.
que desmonta as glórias do mundo. Ali na cruz, o Senhor da glória se despiu da glória, e ao se despir da glória, estava cheio de glória. E a verdadeira glória do mundo não é enxergada pelos homens, que os homens buscam enxergar as glórias aonde não há glória, na verdade. Quem poderia imaginar que a glória do universo estaria dentro de uma manjedoura? Quem poderia imaginar que alguém cheio de glória e de verdade andaria pelas ruas empoeiradas da Palestina? Quem poderia imaginar que alguém que criou a glória do mundo, ele mesmo é todo revestido de glória, morreria nu em uma cruz? O mundo não compreende isto. O mundo não gosta disto. A sociedade repugna isto. Mas é o caminho de Deus, a fraqueza. E aqueles que se encontram com Deus verdadeiramente são aqueles que reconhecem as suas fraquezas. Deus tem muito pouco a dar aos poderosos. Muito pouco. Tem a graça comum dele, que é o sol que nasce pela manhã, a lua à noite, a chuva, e alguns dons e talentos para que eles possam reger as suas vidas. Mas é muito pouco. Quanto mais fraco você for, mais perto de Deus você estará. Amém? É o reino de cabeça para baixo. Quem foi que falou isso esses dias na igreja? Não sei, nós estávamos aqui. É o reino invertido. Não acha que está, né? Sim. Também. É uma obra do Espírito Santo. Pode falar, Pedrinho. Há várias expressões dessa fraqueza. Ela pode se revelar de diversas formas. Mas a grande questão é que nós somos fracos. Vou tentar responder a sua indagação, Kleber. Nós somos fracos. A Bíblia descreve a gente como uma grama, uma flor frágil que nasce pela manhã e com o calor do Oriente, meio-dia seca. Essa é a nossa existência. Nós não gostamos de pensar nisto. Mas a verdade é que daqui 100 anos ninguém vai lembrar de nós. Menos ainda, né, Josi? O pecado deu essa falsa percepção de que nós somos poderosos. O que a serpente falou para Eva? No dia que você comer, você vai ser o quê? Fraca. Igual a Deus. É isso que eu quero ser. E o que o Kleber falou é verdade. A humanidade não reconhece a sua fraqueza sem a atuação do Espírito Santo nela. Não reconhece.
Ele acredita que é poderosa, que é forte, que é como Deus. São onipresentes, onipotentes, oniscientes. E isso independe da classe social da pessoa. Pode ser rica, ou pode ser miserável. Financeiramente. Mas nós somos fracos. E o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Essa é a grande verdade. É importante que a gente sempre reconheça que a nossa fraqueza não é um obstáculo para Deus. Muito pelo contrário, é uma oportunidade para Ele. O obstáculo para Deus é o orgulho. E o que é o orgulho, pessoal? Se você ler as obras do Santo Agostinho, você vai ficar abismado. Você já leu, né, Pedro? Com as definições dele de orgulho. É o ser humano, na sua real manifestação existencial de alguém extremamente frágil, iludido pela mentalidade da serpente. Na verdade, nós somos seres fracos, que têm que fazer exame de próstata, que defecam e que vão morrer um dia. A verdade é essa. Mas o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Não perca isto de vista. Grife isto na sua Bíblia. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. A fraqueza é um dom dado por Deus. Sabia disto? A fraqueza é um dom dado por Deus. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios. Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12. O meu coração se dilata por vós. Eu estou citando a Bíblia. Vocês estão levando para o outro lado. Eu estou citando a Bíblia aqui. Um espírito de muita santidade. 2 Coríntios 12. Esse é o texto. Tá bom? Por que a fraqueza é um dom dado por Deus? Porque o que o Tiago disse? Que Deus faz o quê com os soberbos? Resiste. Mas ele dá graça aos humildes. Vamos ver. Se é necessário que eu me glorie, lembre-se, Paulo está escrevendo esse texto para a igreja de Corinto, a igreja orgulhosa, a igreja que era fascinada pelos super apóstolos. Eles diziam que Paulo não era um apóstolo verdadeiro, porque a imagem pessoal do apóstolo Paulo não era legal, ele não era um homem fotogênico, não era bonito, não era um case de sucesso aos olhos humanos. Não era. A aparência dele não era boa, ele não falava bem. Corinto valorizava-se, na Grécia valorizava os oradores. Paulo não era um grande orador. Não tinha uma retórica grega. Embora fosse talvez uma das maiores mentes
depois de Cristo, talvez a maior mente que já teve aqui na face da terra. Sofria, era pobre, trabalhava com as próprias mãos. E Corinto se orgulhava das suas conquistas. Era uma igreja que refletia a cultura da cidade. Olha o que Paulo vai falar para eles. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Ele vai falar de algo muito pessoal da vida dele, coisas que não se pode ficar falando para todo mundo, mas ele abre um precedente. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Esse homem é ele, tá bom? Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis. Não dá para descrever o que ele ouviu lá no céu. Que homem nenhum tem permissão para repetir. Olha só. Ninguém teve uma experiência como Paulo teve. Acho que nem Moisés, Renato. Nenhum homem talvez tenha tido a experiência espiritual que o Paulo teve. Olha o verso 5. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Olha só. Não vou me gloriar da experiência que eu tive espiritual. Eu vou me gloriar das minhas fraquezas. Ele vai explicar agora por que ele vai se gloriar dos problemas que ele tem. Essa palavra fraqueza, ela pode ser compreendida como toda a gama de debilidade que implica em ser humano e também todo tipo de sofrimento que esse homem teve. Essa palavra fraqueza engloba essas duas dimensões. As nossas debilidades, que eu citei minutos atrás, nós ficamos doentes, nós, se não tomarmos banho, ficamos fedidos, insuportáveis. Meu filho chegou da escola um tempo atrás e tirou o tênis dele dentro de casa. E eu falei, não é possível que a minha esposa está fedendo desse jeito. Ela nunca teve chulé. E eu fui procurar o pé dela. Não era. Falei, Alice, é você. Ela disse, começou a chorar. Eu falei, não pode ser, um sujeitinho daquele tá... Mas quando eu cheirei o pezinho dele, rapaz, tinha uns urubu dentro daquele tênis. Meu. E eu me lembrei que eu fui um garoto muito chulezento também. Na minha casa tinha lisoforme, que a gente passava nos pés, passava no sapato, colocava naftalina dentro do sapato, para ver se melhorava o meu pé. Fraqueza. Essa palavra aqui engloba isto que é próprio nosso e engloba os nossos sofrimentos também. Paulo diz, eu vou me gloriar nisto. Ah, pastor, não é possível que eu venho para uma fé que vai me ensinar a gloriar-me naquilo que eu tentei a vida inteira repugnar, esquecer, apagar. É isso aí mesmo. Eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Verso 6. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade, mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. Verso 7. E, para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, olha o dom de Deus aí, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim.
Quantas vezes você já orou? Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você. Não vou tirar o espinho de você. Eu vou te dar mais graça, mais paciência, mais perseverança. E você vai aprender a conviver com o teu espinho. É para o teu bem, Paulo. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus não compete com o nosso poder. Mas o poder de Deus encontra espaço para fazer aquilo que lhe apraz, aonde necessita deste poder. De boa vontade, olha só. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isto, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. É o reino de ponta cabeça, o reino invertido, os valores invertidos. Você vai encontrar a tua real força quando você se aproximar fraco, fraco e fraco de Cristo Jesus. Porque uma das coisas que ele nos ensina é dependermos dele. Ok? Portanto, a primeira coisa que o Espírito Santo faz em nós é produzir esta ajuda na hora da fraqueza. Notem, o Espírito Santo não vem para transformar esta fraqueza em força. O Espírito Santo não vem para tirar esta fraqueza. Ele vem fazer o quê? O que o texto diz? Ajudar. Eu me lembro de ouvir um homem de Deus falando de um pecado dele. E que ele também tinha orado muito a vida inteira. Já era um homem de mais de 60 anos. E tinha orado a vida inteira contra um pecado específico que ele tinha. O mau humor. E nunca venceu aquilo. E ele se torturou. Se torturou. Até que um dia o Espírito Santo falou com ele através das Escrituras. É através disto que eu mantenho você constantemente aos meus pés. Se eu tirar isso de você, eu vou perder você. Essa sua fraqueza que faz com que você se aproxime constantemente de mim, de joelhos, envergonhado, pedindo perdão. Vocês estão entendendo como que a fraqueza pode ser um dom de Deus? Pode ser não, ela é um dom de Deus para nós. As provações, as privações. Sem elas, talvez você não estivesse aqui hoje à noite. Sem elas, você não iria procurar o Senhor de madrugada. Sem elas, você não iria jejuar pedindo graça para Deus. É um dom de Deus para nós. Mas nós não estamos sozinhos nas nossas fraquezas. O Espírito Santo vem nos ajudar. Agora, essa palavra ajuda, ela é tão interessante. É uma palavra que tem 17 letras. Grega. Extensa. Eu me recuso a tentar pronunciá-la. A ideia é a mesma palavra que Marta usa quando fala com Jesus, reclamando que a sua irmã Maria não foi ajudá-la. Então ela está com um fardo enorme, precisa cozinhar para mais de 12 homens.
Porque Jesus, quando ia na casa de alguém, ele não ia sozinho. Quando eu assisti o The Chosen lá, ele fala que vai num casamento e fala assim, mas eu vou levar alguém comigo. E imagina, chegar 11 horas da manhã na casa da dona Nália, o Renato traz 12 homens lá da casa de recuperação com ele. Jesus chegava com a comitiva dele. A gente tem ideia dos 12, podia ter mais. E aí? A Marta fica desesperada e ela reclama com Jesus. Manda que essa minha irmã venha me ajudar. É essa palavra ajudar aqui, assistir. Ela tem a ideia de alguém para carregar o fardo comigo. É uma palavra rara. 17 letras gregas. Pesada. Singular. É a palavra que Paulo diz que o Espírito Santo faz em nós, na hora da nossa fraqueza. Não é no momento da tua glória, nos teus melhores momentos, mas é nos piores momentos em que você acredita que Deus te abandonou, que não é possível que Deus esteja presente com você. Neste momento, o doce Espírito está te ajudando, carregando o fardo, pegando a parte dele, a parte mais pesada, e colocando sobre ele, e te ajudando. Você talvez não enxergue isto, não sinta isto, mas você não deve basear a sua vida nos teus sentimentos. É na fé. Está escrito que ele te ajuda nas horas mais difíceis da tua vida. Agora, aonde essa fraqueza se manifesta? Essa fraqueza, essa é a evidência, tá bom? Se alguém aqui tem dúvida das tuas fraquezas, você acredita que você não é fraco, eu não posso te convencer. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo e as circunstâncias da vida, tá bom? Mas tem uma questão que vai te mostrar que você é fraco, fraco e fraco. Olha só, porque não sabemos orar como convém. O Dr. Martin Lloyd Jones, um dos meus heróis, ele diz que nada humilha um homem cristão, uma mulher cristã, principalmente um pastor, do que perguntar para ele sobre a sua vida de oração. Ele é da velha escola, dos puritanos, dos irlandeses, dos galeses, dos escoceses, que foram povos que buscaram a Deus, que experimentaram um avivamento. E essa fala dele sempre me marcou muito. Nada humilha mais um cristão do que um outro cristão perguntar para ele como que é a sua vida de oração. Algumas vezes que eu falei sobre oração aqui, eu senti uma graça de Deus tão profunda. E eu sempre fiquei com uma expectativa de que na terça-feira seguinte estaria cheio de gente aqui. Ou na vigília. Não. Não necessariamente. Porque dentro de nós, lembra do que Jesus disse? O Espírito está pronto. O Espírito quer. Mas tem outra dimensão do ser que não quer oração. E qual é essa dimensão? A natureza humana. Ela não quer orar. O Espírito está pronto, disse Jesus. Mas a carne é? Forte. Fraca.
Jesus Cristo disse que nós deveríamos orar sempre e nunca desanimar. Mas existe um inimigo nosso, que é a nossa natureza, e o próprio diabo, que quer que a gente desanime e não ore. E se tem, eu não sei você, tá bom? Você que está me assistindo aí. Algo que revela a minha total incapacidade é a vida de oração. Eu faço os planos para orar. Eu desejo orar. Eu estou ciente de que eu preciso orar e nada me faz mais feliz do que quando eu oro. Mas eu não consigo. E às vezes eu vou confessar para você, o orar para mim é um fardo. E não deveria ser. Deveria ser o deleite, aquilo que eu conversei com uma pessoa da igreja aqui, dias atrás, sobre oração. Ela falou assim, pastor, não, oração para mim é um deleite. É o momento mais especial do meu dia. Nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos o conteúdo. A verdade é esta. O que pedir para Deus? É essa grande questão. Uma das grandes questões da oração. Nós não sabemos o que pedir. Um exemplo. Você está enfrentando, um crente fiel está enfrentando uma grande tribulação. O que ele vai pedir para Deus? Ele é um crente fiel. E está sendo duramente provado. Ele vai pedir a libertação total dos problemas? Ele vai pedir paciência para suportá-lo? Ou ele vai pedir para que Deus seja glorificado? Já que essa é a finalidade da existência, ele quer que Deus seja glorificado em tudo, até mesmo no sofrimento dele. O que ele vai pedir para Deus? Por que muitas vezes as nossas orações são entediantes? Nós não sabemos o que falar com Ele. E se a gente vier com uma lista assim, ó, de pedidos, nós vamos falar, acabou. Mas será que Deus não sabe o que você precisa antes de você pedir para Ele? Sabe? A oração é pedir? É pedir. Mas não é só isso, é o deleite de estar com Ele. De falar com Ele. Falar das coisas dEle, do reino dEle. E nós não sabemos fazer isso. E quem está dizendo isso aqui, pessoal, é o homem que teve a maior experiência espiritual de todas, o apóstolo Paulo. Nós não sabemos como convém orar. Agora, a segunda coisa que o Espírito faz. Vocês estão cientes das suas fraquezas. Eu queria que você pensasse em uma fraqueza que você tem. E que você orasse daqui a pouco por elas. Para que Deus pudesse ser glorificado nela. Não fosse motivo de culpa apenas. Não fosse motivo de vergonha para você. Mas que você falasse abertamente sobre as suas fraquezas e experimentasse a graça sendo renovada sobre você. Paulo diz que a fraqueza dele era um espinho na carne. Qual é o teu espinho na carne? Pelo qual te faz orar 3 vezes, 10, 20, a vida inteira a Deus? Qual é o teu espinho na carne? Você tem um espinho na carne? Tem? Tem, Josi? Mais de um? A segunda coisa, além de assistir nas nossas fraquezas, o Espírito Santo intercede por nós. Intercede por nós. Olha só. Ele ora. E olha que bonito.
ele não ora de forma fria, indiferente. Essa é uma das coisas que eu sondo o meu coração. A qualidade das minhas orações. Tem uma música, não do tempo apenas, mas a paixão que eu coloco na oração. Será que eu sou apaixonado por Deus ao falar com Ele? Ou as minhas orações são frias, mecânicas, ritualísticas? Aqui nós estamos vendo que Deus ora, o Espírito Santo é Deus, Ele ora, Ele intercede por nós. E como que é esta oração? Não é fria. Ele faz isto gemendo. Gemidos inexprimíveis. Aqui eu quero abrir um parêntese. A nossa vida é tão valiosa para Deus, que Deus vem morar dentro de nós. E o fato de Deus morar dentro de você pode ser ilustrado com o fato de você arrumar um emprego amanhã para trabalhar dentro do esgoto de Balneário Camboriú. Tirando a sujeira do poço aonde é depositado o esgoto. Um trabalho fétido, terrível. Mas ele não faz isto pelo dinheiro. Ele não faz isso pisando duro, como dizia minha mãe. Que ela mandava fazer o serviço e eu ia pisando duro. Ele faz isso por amor. Convivendo com tudo que tem de ruim dentro de nós. Com os nossos maus pensamentos, os nossos maus sentimentos, as nossas iras, as nossas raivas, os nossos pecados. Ele convive com a gente aqui dentro. E ele faz isso por amor. Imagine ele que é santo, que não pode tolerar o mal, convivendo com os sentimentos nossos, com os pensamentos santos que nós temos durante o dia. Né, Rodrigo? Os pensamentos santificados que nós temos quando nós saímos na rua e um cara vem dar uma fechada em nós no trânsito. Ele está lá. As mágoas, as tristezas, as angústias, mas ele está lá dentro. E ele não vai sair nunca. Lembra do que nós lemos na semana passada? Ele estará com vocês para sempre. Ele não abandona o barco, ele não diz, opa, isso aqui não é para mim. Ele está lá. E aí ele percebe que você vai orar e você não tem palavras para orar. O que ele faz? Ele não censura você, dizendo, já era tempo para você ser mais maduro, né? Já era tempo para você ter mais condições para falar. Ele ora por você. E o faz com gemidos inexprimíveis. Gemidos. Não são palavras, pessoal. Traduziram isto como saudade agonizante. Esses gemidos inexprimíveis já foi traduzido como uma saudade agonizante. E nós não temos apenas um intercessor, nós temos dois, porque Jesus Cristo também é o nosso intercessor, mas lá nos céus. E o Espírito Santo é o nosso intercessor dentro dos nossos corações. Quer dizer, Jesus ora por nós nos céus, e o Espírito Santo ora por nós dentro de nós. Alguém já disse que o capítulo 8 de Romanos é o capítulo da segurança do cristão. Por causa da obra de Jesus Cristo na cruz, nós temos uma segurança inabalável. Nós temos o Jesus Cristo no céu orando por nós e o Espírito Santo orando dentro de nós.
E isso nos remete a uma outra lição: o quão importante é a oração. O quão importante é a oração pelo fato de Jesus orar por nós hoje e o Espírito Santo também orar. Amém? Intercede por nós. E ele faz isso com gemidos inexprimíveis. E olha só, verso 27. Aí é a certeza das orações atendidas. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Quer dizer, Deus sonda os corações, todos nós. E Ele sabe qual é a mente do Espírito. Deus Pai conhece a mente do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. Não há segredos entre os membros da Trindade. É muito transparente. O Pai conhece o Filho conhece o Pai, ambos conhecem o Espírito Santo e é conhecido pelo Espírito Santo. E por causa disto, com gemidos inexprimíveis, palavras indizíveis, Ele pede o que nós precisamos. Porque Ele pede de acordo com a vontade de Deus. Jesus Cristo disse em João, eu não lembro o capítulo e o versículo, mas é entre o capítulo 14 em diante, que Ele sempre foi ouvido pelo Pai. O Espírito Santo também, ao pedir, sempre é atendido por Deus. E o verso 28, para a gente terminar, que isso conforte o teu coração nesta noite, diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Tá bom? Tudo o que aconteceu com você hoje, no último mês, no último ano, já que nós estamos aí nos últimos dias de 2021, tudo isso coopera para o teu bem. E quem sabe, olha só, o que aconteceu com você, o que está acontecendo com você, não foi algo que o Espírito Santo pediu ao Pai para que acontecesse com você, para produzir o bem em você. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é algumas coisas que cooperam para o meu bem, todas. Portanto, meus irmãos, todos os dias, quando você ora, há gemidos que saem dentro de você e que chegam até o trono de Deus. Uma vez perguntaram para mim: pastor, já que o Espírito Santo ora, para que eu preciso orar? Deixa com ele esse trabalho. Eu lembro até do irmão, lá em Passo Fundo. O Espírito Santo ora em cristãos que oram. Com as suas fraquezas, com as suas debilidades, com as suas incertezas, com as suas dúvidas, com as suas lutas, com a brevidade na oração. Ore. Ao orar, você vai experimentar o auxílio do Espírito Santo em você e chegará até Deus gemidos inexprimíveis,
palavras que nós... Não significa que são sem conteúdos, gemido, vazio, não. A ideia é que não há como falar aquilo que o Espírito Santo pede ao Pai por nós. Vale a pena orar. Amém? O Espírito Santo está envolvido conosco profundamente, nos ajudando e intercedendo por nós. Que Deus nos abençoe, queridos, em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar então, né? Algum pedido de oração especial? Não há? Renato, você vem orar? Meus irmãos, nós queremos fazer um pouco diferente, pastor, no sentido de orar. Que, às vezes nós observamos o seguinte, que quando um vem orar aqui, pega o microfone e ora, ele ora em voz alta, parece que só ele ora e os outros ficam com dificuldade de orar. Parece que é envolvido com o barulho do microfone. Às vezes eu tenho já esse sentimento, sabe? Mas eu gostaria de tirar 5 minutos. Eu não vou orar pelo microfone. Eu vou orar, começar a orar. Você ore também, fale com o Senhor. Isso chama-se clamor. Clamor é quando todos podem orar, entendeu? Eu tenho observado muito isso, até mesmo no domingo, na hora da oração ali. É muito importante. Eu louvo a Deus, porque nós temos esse costume, o pastor, né, tem nos colocado de joelho, e glória a Deus pela vida do nosso pastor. Né? Que bom, isso é muito bom, sabe? Nós precisamos estar de joelhos. Precisamos de orar, precisamos de clamar, precisamos de invocar o Senhor. Mas, às vezes, nós temos um pouco de vergonha de orar. Principalmente que, às vezes, quando, né, oração sucessiva, vocês me entendem? Mas eu gostaria que você orasse, abrisse a sua boca. Vamos tirar 5 minutos, tá bom? Depois eu volto, pego o microfone, vamos orar daí, quem sabe, né, por alguns irmãos online e tal, etc. Mas aqui nós vamos tirar 5 minutos e eu gostaria que você orasse, abrisse a sua boca. Salmo 81, verso 10, se não falha a memória. Abre bem a tua boca e até encherei. Abre bem a tua boca e até encherei. Ok? Então vamos clamar ao Senhor. Isso é uma oração, um clamor. Porque nós precisamos de aprender a orar. E só o Espírito Santo para fazer isso em nós, que a gente não sabe orar. Somos analfabetos na oração, neófito na oração. Somos pequeninos demais na oração. Né? Amém? Vamos ajoelhar, fica em pé, fica sentado, o que você achar melhor. Mas abre bem a sua boca e fale com Deus.
querido Deus, querido Senhor, nós continuamos na presença santa do Senhor, porque na tua presença delícias de alegria, delícias perpetuamente, Senhor. Senhor, é verdade, Senhor, que somos fracos, somos pó e cinza, somos seres mortais. Ainda hoje, Senhor, naquela cidade de Gaspar, eu olhei aquele cemitério no alto, Senhor, me fez sentir tão pequeno, tão, Senhor, tão pobre e necessitado, tão limitado, meu Deus, a vida humana. Senhor, é verdade, que, Senhor, o ser humano num dia ele está vivo, ele está bem, no outro dia ele não está mais bem. Ou no mesmo dia, Senhor, de manhã ele está bem, mas à tarde ele já é diagnosticado com uma doença terminal, poucos dias. Como eu levei um susto, Senhor, daquele meu cliente. Durante 2 meses aquela enfermidade o levou, Senhor, de uma forma tão brutal. Senhor, assim somos nós. Como uma folha, Senhor, seca, Senhor, se não for teu Espírito soprando em nós. Somos mesmo, Senhor, Jesus, tão efêmeros e passageiro, mas o Senhor é eterno, o Senhor é imutável, o Senhor é soberano, o Senhor é sempre igual, sempre eterno. O Senhor é grande, glorioso, majestoso, que ressuscita os mortos, sara os feridos. Senhor, nós nos estamos ajoelhados, prostrados diante de Ti, Senhor, que é Deus de geração em geração, o Deus que ressuscita os mortos, que vivifica os abatidos, o Deus da esperança, o Deus que é a nossa fortaleza. Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso refúgio, Senhor. Em tempo de tempestade, Senhor, Tu és o nosso abrigo, Tu és sombra no calor, meu Senhor. Aleluia. Senhor, nós Te louvamos, porque o Teu Espírito Santo nos coloca de joelho, porque o Teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, inexplicáveis. Que bênção ser casa do Teu Espírito, moradia do Teu Espírito, habitação do Espírito Santo. Ó Senhor, só nos perdoe, Santo Espírito, por muitas vezes, Senhor, macularmos, mancharmos o Senhor, entristecermos, apagarmos o Senhor. Por muitas vezes, Senhor, Tu está olhando a nossa mazela, a nossa malícia, a nossa impureza, o nosso adultério, a nossa cobiça, o nosso orgulho, a nossa preguiça. Nos perdoe, Senhor, porque o Senhor está dentro de nós, e o Senhor sabe o nosso sentar, o nosso levantar. O Senhor sabe o que tem dentro de nós, Senhor. Que vergonha, meu Senhor, que vergonha muitas vezes, Senhor. Porque nós, Senhor, não somos o que o Senhor sonha, porque não fazemos o que o Senhor deseja, Senhor, que façamos. Mas muitas vezes pisamos na bola. Muitas vezes, Senhor, parece que nós premeditamos o mal. Nós somos bons, Senhor, em fazer o mal, meu Deus. Mas nós estamos rogando misericórdia, nós estamos rogando o Teu sangue, Jesus, a fortaleza do Senhor em nós, para podermos, Senhor Deus, ser cheio do Santo Espírito, inundado do Espírito Santo, para ser uma bênção na nossa casa, na nossa família, com os nossos vizinhos, na igreja, na cidade, nesse Brasil. Senhor, meu Deus, só mesmo um homem, uma mulher, só mesmo um jovem, um moço, só mesmo um ancião cheio do Teu Espírito, com a presença do Teu Espírito, para, Senhor, trazer alegria, para trazer entusiasmo, trazer vida. Então nós rogamos essas bênçãos,
bênçãos, Senhor, que as suas bênçãos, Senhor, seja, oh meu Deus do céu, nós oramos, Senhor, mesmo, uma vez mais, nós suplicamos, porque é verdade que o nosso pastor falou no início, que há muita dor e sofrimento, há muito desemprego, há muita fome, há muita doença, e o Senhor sabe de cada drama, de cada situação delicada que, Senhor, entre nós, no meio de nós, na nação brasileira está passando, Senhor. Meu Deus, às vezes nós estamos no trânsito e nós vemos criança pedindo, nós vemos pessoas de idade, Senhor Deus, pedindo, porque, Senhor, ele não tem o que comer, meu Deus, e Tu podes, Senhor, agir nas autoridades constituídas, o Senhor pode mobilizar, Senhor, os ricos, os bilionários, Senhor, esse homem que fez essa proposta para a ONU, meu Deus, que verdadeiramente ele venha, Senhor, não desafiar ninguém, não, Senhor, estar mesmo fazendo proposta, mas agindo, doando, não só ele, mas outros bilionários, Senhor, investindo para o menos favorecido, o pobre, o miserável, o faminto, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Tu podes fazer, Senhor, convencer o homem, convencer a mulher, a, Senhor, ofertar, Senhor, não só nas causas da Tua igreja, mas também nas causas sociais que são tão grandes, Senhor. Uma vez mais nós lembramos nesta noite do nosso irmão, Senhor, que está no Paquistão, o Tiago, esse missionário, o missionário Edson, os demais missionários, aquele pastor, aquele povo que nós temos aprendido a amar, Senhor, por causa de ver o sofrimento, de ver, Senhor Deus, ali a luta, o drama. Em nome de Jesus, abençoe, o guarde, o prospere, o santifique, o livre do mal. Senhor, abençoe aquele pastor prosperando a igreja dele, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, nós invocamos as Tuas bênçãos, Senhor. Nós estamos lembrando, meu Pai, Senhor Jesus, também, Senhor, uma vez mais, nós lembramos do seu Isaías, lembramos do Luiz, lembramos do Carlito, da Célia, lembramos, Senhor amado, eu quero orar em favor do meu cliente, o Beto, com aquela bolsa, Senhor, há tanto tempo, Senhor, eu lembro do Edson também, da nossa comunidade, com aquela bolsa, Senhor, há tanto tempo que o Senhor visite e cure eles, e realmente, Senhor, haja através dos documentos, dos papéis, usa a mão dos médicos, dos remédios, para que eles fiquem livres disso. Abençoa-os, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe aqueles que estão online conosco, que precisam de um trabalho, que precisa, Senhor Deus, quem sabe, uma vitória na área, Senhor, das suas vidas, Senhor, em que a fraqueza é extrema, é grande, que, Senhor, e que se o Senhor não o ajudar, o Santo Espírito, fortalecer o Santo Espírito, pode causar, Senhor, às vezes um divórcio, pode causar, Senhor, um prejuízo enorme, Senhor. O Senhor ajuda o ser humano na fraqueza, Senhor. Vem com a Tua santidade, vem com o Teu poder, vem visitar, vem, Senhor, dar os Teus dons, Senhor. Vem mesmo, Senhor, fazer isso em nossa vida, porque nós somos pobres e necessitados, somos fracos. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, abençoa meus irmãos dessa comunidade, aqueles que são profissionais liberais, autônomos, que precisa de um cliente, de um paciente, para, Senhor, realmente ganhar o seu dinheiro, pagar as suas contas, no nome de Jesus, meu Deus, no nome de Jesus, faça isso, Senhor, nos prospera, Senhor, abra as portas, o Senhor é o Deus que abre portas, o Senhor põe a porta onde
que não existe porta, pois o Senhor é o Deus fiel, e nós invocamos as tuas bênçãos, Senhor, bênçãos espirituais, bênçãos materiais, no nome de Jesus. Abre os nossos olhos espirituais, abre o nosso coração, para podermos entender as tuas palavras, meditar, obedecer, fazer a tua vontade, viver para a glória do nome do Senhor Jesus, porque esta, Senhor, é a tua vontade, que seja esse nosso desejo, que realmente seja a nossa fome, o nosso anseio, que sejamos realmente ávidos para glorificar o nome do Senhor Jesus, que é o nome sobre todos os nomes, que é o nome mais poderoso do universo. Aleluia, Senhor, glórias e louvores, Senhor Jesus, no teu nome, amém. Amém, meus irmãos? Então nós estamos nos despedindo. Tenha uma boa noite de sono e descanso, tenha sonhos proféticos, Deus te abençoe e te guarde, o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e dê a paz. No domingo nós estaremos aqui cedo e à noite, ouvindo a palavra do Senhor, aprendendo do Senhor e assim adorando o Senhor, adorando. Glória a Deus.